fala excepcional, uma fala muito corajosa sobre como enfrentar esse problema. Porque não tem efetivo, não tem. E talvez a gente tenha que fazer vamos chamar assim, um desafio institucional. O Renan fala bem melhor do que eu sobre isso, então acho que você tinha que aproveitar esse espaço para falar do que você falou no Congresso, inclusive, ontem. Né, sobre mas foi muita coisa qual o desafio da... O desafio institucional de um governador que ele vai ter que muitas vezes não cumprir ordens injustas para resolver o problema. Tem que ser muito cuidadoso com isso, estamos terminando de montar um partido, mas eu já falei, eu repito, porque o que acontece? O dever constitucional do presidente da República e das Forças Armadas envolve segurança pública e envolve a inviolabilidade e a integridade do território nacional. Isso é uma obrigação, tá na Constituição. Recentemente, eu gosto de dar esse exemplo, em 2023, o Arthur teve lá, inclusive. Índios paraguaios invadiram o estado do Paraná e saíram criando terror, atirando contra agricultores brasileiros. O Ratinho, que agora quer ser candidato a presidente, mandou a polícia. Aí o Fachin veio com um despacho, desses despachos aleatórios que vem do STF, e ele mandou parar tudo. Vamos pacificar aqui, e basicamente você manteve o terror dos índios paraguaios sobre agricultores brasileiros. Foi uma invasão territorial. Nem a presidência da República, nem o Poder Executivo cumpriram com seu dever constitucional, e nem o governador, que acatou uma ordem ilegal vinda do STF e simplesmente não cumpriu o seu papel garantindo a segurança daqueles agricultores brasileiros na fronteira. Isso é uma coisa que tem que parar. E institucionalmente a gente não pode mais ter medo de falar certas coisas. Qual é o dever, por exemplo, do governador do Rio de Janeiro? Ora, ele tem que não apenas garantir a segurança pública, mas também, não apenas ele, mas as Forças Armadas, que tem inclusive muita gente do alto comando das Forças Armadas que mora no Rio de Janeiro, manter a integridade do Estado do Rio de Janeiro, territorial, e do Brasil. Pois bem, aqui é um lugar em que, se você pega aquele mapa da separação por facção, aqui é ADA, aqui é TCP, aqui é CV, aqui é milícia, você vai perceber que é tipo os Balcãs, né? É um processo de balcanização, quando você tem micro-repúblicas que são criadas ocupando esse espaço. É função do governador, destituir a posse desses territórios por parte do Comando Vermelho, dessas outras facções. É obrigação central. E não há, do ponto de vista jurídico, a legitimidade por parte do STF em passar por cima de um pressuposto da existência do Estado, que é a garantir a autonomia e, vamos colocar aqui, o monopólio da violência por parte do Estado, no próprio território. Isso é base, é princípio, qualquer aluno de primeiro ano de direito sabe disso. O monopólio da força é exercido pelo Estado dentro do seu território. Se o Estado não exerce o monopólio da força, não é Estado, ele não tem força. Que é o que acontece, por exemplo, com a Colômbia, que é dominada pelas Farc em várias partes do território, como era o Salvador, mas se for pegar praticamente todos os países da América Central são assim. Vários pedaços tomados pelo narcotráfico. É função do governador fazer isso. E se um governador nosso vai pra cima do crime organizado, por exemplo, aqui no Rio, monta uma operação, e você começa a pegar, olha, aqui tá, vamos dizer, parte da liderança do CV tá aqui nesse morro, parte da liderança do TCP tá ali, vier uma ordem ilegal de um tribunal, ele tem um dever constitucional de não cumprir uma ordem ilegal. Ordem ilegal não se cumpre. Ordem ilegal não se cumpre. E essa é uma briga que precisa ser comprada. Porque há uma infiltração, e esse é um problema, assim, que pouca gente na imprensa vai falar, mas há uma infiltração de um lobby que envolve duas coisas. Dinheiro gringo, dessas fundações ligadas ao George Soros, que financiam fundações de segurança pública no Brasil. E do outro, lobby das próprias ONGs, ligadas ao crime organizado. Isso já saiu uma série de reportagens no Estadão, Metrópolis, pegando isso. A ONG que fez inclusive aquele filme O Grito, que tá na Netflix. E esses caras fazem lobby no Congresso Nacional e participam de fóruns em que o Alto Judiciário Brasileiro participa. Então, o Alto Judiciário Brasileiro, em certa medida, não é que ele foi colonizado por essa mente, mas ele concorda com as premissas, que são as premissas muito similares que a gente vê nas faculdades no Brasil, de direito. Isso aí, cara, isso não é apenas, vamos dizer, uma traição contra a Carta Magna, contra a ideia de país. É uma traição contra o próprio povo. Não fazer nada e manter essa ocupação legítima é uma traição. Então, a provocação que a gente tem que fazer é: cadê os homens públicos que vão começar a falar, eu vou levar a extrema consequência disso, vou levar no limite o enfrentamento ao crime? E mais, que é o que todo policial quer ouvir. Cadê os governadores que vão concorrer e que vão falar, eu estarei junto com a tropa, e se forem pra cima da tropa, Ministério Público, imprensa, eu estarei ao lado deles, eu serei o escudo deles. Porque se a tropa é o escudo das pessoas contra o crime, o governador é o escudo institucional da tropa contra esses ataques. Então se vem a imprensa com uma matéria filha da puta, desculpa o palavrão, se vem um promotor com não, olha só, essa ação aqui foi ilegal, não sei o quê,
O governador tem que estar na linha de frente. Inclusive, quando vem aqueles processos malditos pra cima dos policiais, garantindo, por exemplo, assistência jurídica gratuita. Ah, não, o Estado não pode garantir. Tudo bem, o governador tem respaldo para conversar com um monte de empresário que abra uma ONG para dar assistência jurídica gratuita com grandes advogados, com criminalistas para ajudar eles. Mas não dá para não ter o respaldo. E institucionalmente falando, a gente tem que bater assim. E aí, o que é o próximo passo? O STF vai para cima de um governador e não vai permitir que ele cumpra o regramento da própria lei, da própria Constituição? Não dá. O governador fala, tô cumprindo. Vamos pro impasse. Tem que ter coragem de falar isso. Porque da maneira como tá, o Estado fica tão restrito, tão frágil, que aí quem avança é o inimigo. Quem avança é o inimigo. E nós estamos perdendo. E eu não quero me estender, mas isso é bem importante da gente trazer aqui. Os números de homicídio vêm reduzindo lentamente no Brasil. Por várias outras razões, a gente até pode discutir, é super legal esse assunto. Mas a sensação de perigo, a sensação de que você pode ser assaltado em qualquer lugar, ela aumenta. Inclusive, a maior preocupação dos brasileiros para a próxima eleição é a segurança pública. E por quê? Porque os assaltos aumentaram e a ocupação territorial aumentou. Então, institucionalmente, o crime organizado está mais forte, mesmo com os homicídios caindo. Até porque boa parte das estatísticas sobre homicídios são sobre brigas de facções. Então, o futuro, se a gente quiser ter aqui e evitar algo que vai acontecer nos próximos 10 anos, a gente pode anotar, se não resolver o crime organizado logo, a gente vai ver um modelo de guerra estilo Ucrânia, tocado pelo crime organizado usando drones, porque é um estilo de guerra super barato, é muito mais barato você montar um esquadrão, uma esquadra de drones trabalhando pra você do que importar super fuzis. E a gente vai começar a ver guerrilha com tecnologia tocada por esses caras. Então se a gente não evitar isso agora, não tô falando um futuro distante, tô falando 5 a 10 anos, institucionalmente e militarmente a gente vai ter seríssimos problemas, tá? Então a declaração de guerra, ela tem que acontecer e ela é obrigatória. Ô Renan, o erro já começa quando o seu dado, a sua métrica é homicídio, pô. Sim, exatamente. Cara, vamos lá, quem daqui tem alguém que morreu, alguém próximo que morreu, alguém, você perdeu qual parente, qual amigo pela violência nas cidades? O pessoal do chat, quem tá aí, digita 1, né? Ah, eu perdi. Agora, quem tá aí e teve algum conhecido que foi assaltado? Perdeu um celular, perdeu um carro, sofreu uma violência doméstica? Digita 2. Todo mundo vai ter um 2 para digitar, irmão. As pessoas, elas são roubadas, assaltadas, sofrem golpe na internet, né? Sofrem violência o tempo todo. Agora a gente vem tratar a segurança pública como homicídio, porra. E a gente comemora dado estatístico. Sim. Se tua cidade tem ocupação territorial, se ali tem regra própria, se ali o cara explora a internet, o gás, a água, o transporte alternativo, se ali ele tem tribunal do crime, ali ele tem pena de morte, cara, a morte vai acontecer, vai ficar lá, subnotificação. Agora, o Brasil está há 40 anos seguindo esse padrão ONU, e eu falei isso com o Renato quando nós conversamos sobre El Salvador. Cara, o modelo de El Salvador, ao meu ver, pelo que eu conversei, pelo que eu estudei, a premissa básica é mandar a ONU para aquele lugar e falar, meu irmão, Exatamente. tô nem aí, aqui é meu país, eu vou fazer do jeito que eu conheço os meus problemas. Tem que rasgar o padrão ONU. Agora não, nós ficamos aí metrificando as coisas por homicídio e tal. Né? Não, existe uma coisa Isso aí que o Renan falou, só rapidinho, o que o Renan falou da questão das ONGs, etc. Lá foi feito isso também, que era a lei dos agentes estrangeiros, que eles chamaram, onde eles proibiram esse tipo de financiamento internacional para essas organizações. E é assim, é padrão. Você vai ver todos os dados criticando a questão da segurança lá. Geralmente são essas ONGs com algum tipo de interesse / financiamento externo, dizendo que a solução para a segurança pública é qualquer outra coisa, menos aquilo que está sendo feito lá, que é o que está dando certo. E, inclusive, já tem uma discussão de um projeto semelhante aqui no Congresso Nacional. É o do Felipe Barros, né? É. Assim, a gente defende isso demais. ONG gringa, que financia iniciativas políticas dessa natureza, em geral de direito penal mínimo, de garantismo, a ideia de que combater o crime é ser racista, vamos ser honestos, a base todo do discurso deles é combate a crime é racismo. Tanto que saiu agora uma das estatísticas recentes tocadas, não sei se foi o Fórum da Segurança Pública,
que assim, a matéria que saiu na Folha e no UOL era Fórum de baseada em- Segurança Pública, só rapidinho. O presidente dele é o Renato Vieira Lima, Renato Sérgio. Ele foi meu professor no mestrado, assim, um baita de um esquerdista. Tipo, até né, nesses fóruns maiores aí, mais conhecidos, é um cara que fazia live com o Jean Willis. Tipo, Sim. são esses caras que estão dando as estatísticas e os caminhos e horizontes e propostas para a segurança pública. E o título da matéria é sempre negros são as maiores vítimas. É sempre racializar a discussão, de modo a você se sentir assim, um cara da Ku Klux Klan, se você falar, eu só quero aumentar a pena contra o crime. Eles querem te fazer sentir culpado, quando na verdade os negros são as maiores vítimas disso tudo. Os pardos e negros estão nas estatísticas como as maiores vítimas do crime. E mas não só a vítima do homicídio, é também boa parte da vítima dos assaltos, e é o cara que vive num tipo de sociedade oprimido por uma organização criminosa que ocupa territorialmente de maneira ilegítima esse espaço em que essas pessoas moram. Se você fizer uma correlação entre áreas dominadas pelo crime organizado e vamos dizer, a dispersão de população negra e parda, elas estão mais nessas áreas. Nas áreas em que você tem pessoas majoritariamente brancas, você não tem o comando do crime organizado. Então veja, livrar essas pessoas do crime organizado é a política mais antirracista que você pode ter. E aí os caras ficam soltando essas matérias, dando a entender assim, não, olha só, calma aí. Se a polícia tiver uma letalidade maior, você tá praticando um genocídio. Esses caras têm que mandar esses caras pra puta que pariu. E, em geral são caras brancos, né, elitizados, com esse perfil de esquerda tal, que ficam ali fazendo um jogo retórico que mantém a gente no 0 a 0. Não, e esses caras aí, o dinheiro estrangeiro tá na ONG e ele já tá na imprensa também. Sim. Aí você junta os dois, né, cara? O cara coloca o estudo e a imprensa faz o papel dela, né? Existe uma coisa interessante de El Salvador, que, beleza, eu ouvia falar do Secote e tal, pá, e eu nunca tinha visto os vídeos de propaganda do Secote, até que um dia eu vi até reagir no meu canal. Que assim, cara, eu não sei, pra quem não conhece, né, o Secote, eles fizeram duas coisas que eu achei inacreditável. Primeiro, todo mundo lá de camisetinha branca, né? O teto da cela não é teto de concreto, é uma grade com um cara em cima, luz branca acesa 24 horas por dia, e a comida dos caras não tem proteína. É arroz e macarrão, sem proteína. E aí o que o Secote faz, o que em El Salvador eles fazem, que é uma coisa maravilhosa, eles usam aquilo como uma peça de propaganda anticrime. Que eu acho que é o que falta aqui no Brasil, inclusive. Aqui, cara, o crime organizado, assim como qualquer instituição, ela faz parte do imaginário popular. Então, você pega um moleque de 12 anos, 13 anos, que é quando ele começa a iniciar no crime, ele tem ali a propaganda do acesso fácil a tudo que ele quer, né? A motos de alta cilindrada, carros potentes, a novinha sentando no colo dele, o cara do morro ali sendo o cara mais respeitado. E ele tem a propaganda contrária. Não, ele não tem a propaganda contrária. Então você tem uma máquina de propaganda, e isso passa muito pelo Oruan e tudo aquilo que toda essa briga que a gente tá comprando da lei anti-Oruan, né? Pra gente acabar, inclusive, com a propaganda do crime. Né? E isso é uma coisa interessante. E, de novo, eu vou ser o implicante, eu vou ser o chato. Ai, você não esquece. Não, eu não esqueço esses caras. Porque o deputado mais votado do Brasil. Nós temos Qual é o maior problema do Brasil? Segurança pública. Qual é o deputado mais votado do Brasil? Um cara chamado Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira é da turma do Neymar, que é da turma do Oruan. Esses caras vão tirar foto com a gente, esses caras vão ser quem vai propor o que a gente quer de fato, que é acabar com o crime organizado, é fazer uma antipropaganda disso, né? Então eu acho que, novamente, não adianta, cara, a gente falar de combate ao crime organizado sem fazer uma frente completa, entender todas as frentes que esses caras atuam e enfrentar. Pois é, cara, mas falta, né, cara? Falta porque esse movimento de direita ele é muito novo, então falta as raízes, né? Falta estar na academia, falta escrever, falta ter o próprio instituto produzindo esses dados, né? Falta ter formas de financiar. Eu já falei aqui com a rapaziada do canal, nós temos limitações, né? Mas, cara, se ninguém faz, a gente tem que fazer, porra. A gente tem que fazer o questionamento certo. Então, eu tô tentando desenvolver o canal para ir para aumentar o nosso espectro, assim, de comunicação, cara. Porra, tanta coisa que eu questiono aqui. Por que as pessoas gostavam de ver o meu react? Porque eu fazia questionamentos que não tá no jornal, porra. Que não tá em quem tá debatendo. E principalmente sentindo a dor da população, porra. Que é quem tá sofrendo essa violência. Então, assim, o Fórum Nacional de Segurança Pública, cara, tem que ter outro dado, tem que ter uma outra parte acadêmica produzindo isso. Então, eu acho que, assim,
seja vocês no Missão, no MBL, seja, porra, os bolsonaristas, seja as pessoas que estão, porra, propondo soluções, tem que produzir dado, cara, tem que produzir conhecimento e as representações políticas, os deputados, os partidos têm que apresentar fundamentado, né, nesses dados, nesse conhecimento lá no Congresso e lá no Supremo também. Porque acontece, o PSB pegou, acho que foi o PSB que entrou, o PSB pegou, porra, uma peça jurídica toda, porra, montada pelo que essa rapaziadinha aqui da UF, da universidade, entendem, essas ONGs, entregou pro ministro, o ministro com a caneta única, resolveu porra, e o povo aqui no estado do Rio pagando a consequência desse tipo de decisões, entendeu? Então, assim, o modelo lá de El Salvador, o fato de travar essas ONGs, porra, sensacional. Isso que tu falou, a propaganda ali é anticrime, porque aqui é realmente isso, a propaganda é totalmente positiva, né? Sim. É propaganda, porra, levando a rapaziada pro crime, né? Sim. A gente não tem isso, porra. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.